Século XIX. O Japão, por 200 anos, ficou totalmente fechado para o mundo. E lá, dentro de todo esse mistério, havia a produção de algo diáfano, suave, quase nada, que era a seda. O livro de hoje, Seda, do italiano Alessandro Baricco. Sairemos da França e iremos ao Japão. Enzo, roda a vinheta. Amores, olá, que bom que vocês estão aqui. Então, ajuda a gente, por favor. Dê seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ser avisado dos novos conteúdos, comente, compartilhe e vamos fazer com que o nosso canal cresça e traga mais conteúdo, mais vídeos para mais gente. Um beijo e bom vídeo para você. Olá! Como o meu italiano é mais complicado ainda que o meu português, o Enzo estava aqui perguntando, a gente conversando se era Baricco ou Bariccio. Eu, Alessandra, tá bom? Vamos por aí. Amores, que livro! Já começo porque é um livro que fala de ambição, fala de violência, de erotismo, de amor e de muita dor. Então, todos esses sentimentos dentro de um momento histórico. Esse livro é contemporâneo, ele é de 1996, mas a história do livro vai acontecer no final, de meados para o final do século XIX, quando acontece o conflito do Japão com a Coreia e do Japão com a China, né? Quando a China entra no meio dessa história. A questão da seda. O nosso protagonista é um francês chamado Hervé Joncourt. O Hervé foi preparado pelo pai para ser soldado. Só que ele teve uma proposta, né, de uma pessoa que saiu do nada, né, de um francês, um senhor com muita experiência e muita lábia, de trabalhar com os bichos da seda. Ele iria buscar os ovos de seda no Japão, porque naquele momento havia uma praga na Europa e tal, com os bichos da seda que eram produzidos ali. Então ele iria até o Japão buscar os ovos, trazer para que houvesse a produção de seda nas tecelagens ali da região dele, na França. Ele aceitou. Só que naquela época não havia ainda canal de Suez. Só que naquela época a gente está falando de milhares e milhares e milhares de quilômetros que ele teria que atravessar para chegar naquele Japão desconhecido. Naquele Japão que seria uma mina de ouro com relação à seda, mas que as pessoas não sabiam as regras até hoje, né? A gente tem muitas ideias sobre o Oriente, muitas fantasias sobre o Oriente, que muitas vezes não se configuram com aquilo que a gente pensa. Quando você mora lá, quando você viaja para lá, quando você fica um tempo considerável em qualquer lugar do Oriente, você conhece a verdade e desmistifica um pouco da nossa fantasia. Mas naquele momento era muito, muito complicado fazer, necessitava de muita coragem para se fazer essa viagem. Hervé era casado com Helene, não tinham filhos. Ele está na faixa dos 30 anos, ela um pouco mais nova. Pensem no que é esta viagem. Eu vou fazer a leitura de um trecho que se repete ao longo do livro a cada viagem que ele faz. E a intenção é de mostrar mesmo para onde ele está indo, para o fim do mundo. E é muito difícil, mas a ambição e a coragem são maiores. Perdão. Lá vai. Hervé Joncourt partiu com 80 mil francos em ouro e os nomes de 3 homens que Balbadiou, que era aquele senhor de quem eu falei para vocês, lhe confiaram. Um chinês, um holandês e um japonês.
Ele saiu com dinheiro no bolso, com o nome de 3 homens, para ir para o fim do mundo. Então, necessita-se de muita coragem para esse empreendimento. Cruzou a fronteira vizinha a Metz, atravessou o Württemberg e a Baviera, entrou na Áustria, alcançou de trem Viena e Budapeste e depois prosseguiu até Kiev. Então a gente faz certinho, tá, o caminho que ele faz da França até hoje Ucrânia, na época Rússia. Percorreu a cavalo 2.000 quilômetros de estepe russa, passou pelos Urais, entrou na Sibéria, viajou por 40 dias até alcançar o lago Baikal, que as pessoas do lugar chamavam mar. Haverá 4 ocorrências como essa, em que vai se mostrar o caminho. A cada momento a coisa parece mais, um pouquinho mais sintetizada, sempre enfatizando a dificuldade, mas um pouquinho menos de elementos aparecem. Só que o lago Baikal vai aparecer aqui como mar, depois como demônio, depois como o último e depois como o santo. Por essa ideia, né, de progressão que a gente tem na história e por esses adjetivos, né, dados ao lago Baikal, estamos lá passando pela Sibéria, tá? A gente já pode ter um prognóstico de que vai dar alguma coisa que parece ser ruim, mas quando termina no santo, cria-se uma certa expectativa. Tá? É assim o livro em todo. Você lê um capítulo, aí de repente você leva um susto, aí lê o próximo, e outro susto, e lê o próximo, e assim vai até a última página. Bem, voltando aqui na saga. Depois do lago Baikal, desceu o rio Amur, costeando a fronteira chinesa até o oceano. E quando chegou ao oceano, deteve-se no porto de Sabirk por 11 dias. Até que um navio de contrabandistas holandeses, lembra? Um chinês, um holandês, um japonês, o levou ao Cabo Teraya, na costa oeste do Japão. A pé, percorrendo estradas secundárias, atravessou as províncias de Ishikawa, Toyama, Niigata, entrou na de Fukushima e alcançou a cidade de Shirakawa, circundou-a pelo lado oriental. Esperou então 2 dias por um homem vestido de preto, é tudo muito misterioso, que o vendou e o levou a um povoado nas colinas, onde passou uma noite e na manhã seguinte tratou da compra dos ovos e aí vai aparecer a comercialização. Ele foi vendado para um homem de preto, é muita máfia, né? Tá vindo pensar na Yakuza, porque aí estamos falando ainda de século XIX, mas, é muita máfia, muita dificuldade, mas ele foi. Nessa primeira circunstância, ele será enganado. Mas ele será mais esperto que o enganador. Por quê? Porque as transações eram feitas em ouro. Então ele vai lá, vai comprar, nas folhas de amoreira vem os ovos, porque depois o bicho da seda vai se alimentar dessa folha para se tornar, eclode a larva, se alimenta da folha e depois começa a produção da seda. Ele fez a compra e aí ele vai ser chamado, quando ele é vendado, ele vai ser chamado pelo que seria o líder de toda aquela região. O líder chama-se Harakei. Gente, a pronúncia dos nomes, vocês me desculpem, é muita língua diferente, tá? Mas o importante é acompanhar a dificuldade no chegar, tá? E agora ele vai se encontrar com o japonês. Um chinês, um holandês, um japonês. Esse japonês que o espera, que é o líder daquela região, que é o dono da coisa toda lá, dos ovos, dos bichos da seda e tal, ele diz, você foi enganado. Você está levando folhas com ovos de peixe. Aí o Jungkook diz o quê? Eu paguei com ouro falso. Veja, tudo é muito assim truncado. E aí o Harakei, que ele é não chega a ser um ancião, mas é um homem corpulento, grande, sempre vestido com seda preta, sempre vestido lá com roupas pretas e tal. Nessa primeira conversa, em que eles falam, eu te enganei, mas quem te enganou fui eu e não sei o quê, ele tem uma jovem deitada no colo dele com os olhos fechados. E ele e o francês tomam chá. Num dado momento, a jovem abre os olhos, fixa nos olhos do francês, pega a caneca, a xícara de chá
do francês, puxa para ela continua lá, deitadinha. Vira e coloca a boca exatamente onde o francês tinha colocado a boca. Então ela pega a xícara, aí ela se ajeita, ela tá no colo do poderoso chefão do Japão. Encosta a boca exatamente ali, devolve e fecha os olhos. É tão sensual que o francês aí, ele olha pro chefão, olha pra moça, a moça tá no colo do cara, deve ser a mulher do cara. Você vê tudo aquilo acontecendo dentro dele enquanto ele está negociando, porque ele precisa levar os ovos de bicho da seda pro Japão. Vai acontecer a compra, vai acontecer essa saga, mas ele nunca mais vai esquecer essa moça. Então, toda vez que é necessário, ele sempre vai, ele se oferece para ir ao Japão para trazer mais ovos do bicho da seda. Só que a coisa vai começar a se tornar mais próxima. Ao mesmo tempo que tem essa relação de poder, né, entre o francês, que precisa de ter um bom relacionamento com o Harakei, que é o chefe lá da região da seda no Japão. Então tem essa coisa do poder, eu preciso de um bom relacionamento, mas eu não posso ser fraco. Tem o tempo todo esse desejo pela moça. Na segunda vez que ele vai, a moça vai tirar, né, longe do cara, vai tirar um papelzinho, vai colocar na mão dele e vai sumir. Esse papel tem ideogramas e não sei japonês, né? Eu não sei, o cara também não sabia. Eles se comunicavam lá com o pouco francês que o senhor, dono do lugar, lá, chefe do lugar, falava. E ele vai com todo aquele desejo que se faz, aquele papelzinho, quando ele chega, faz sempre a entrega dos ovos, está vivendo como rico já, porque está ganhando muito dinheiro com aquilo. Ele chega para aquele primeiro senhor, o Bobodier, e fala, recebi isso. Ele fala, meu filho, japonês eu não sei. Eu sou esperto, mas japonês eu não sei. Daí ele fala, por favor, me ajuda, eu preciso saber o que está escrito aqui. Aí esse senhor diz, em tal cidade tem uma casa de moças e lá você vai encontrar Madame Blanche. Madame Blanche é japonesa. Vá procurá-la. E aí ele vai. Diz para Helene, que é a mulher dele, que vai a negócios para esse lugar e tal, que logo voltará. Chegando lá, ele fica horas esperando. Dá um chá de cadeira enorme nele. E aí ele consegue ser recebido por essa Madame Blanche. E ela faz a leitura. E ela diz assim, se você não voltar, morrerei. É isso que está no bilhete. Se você não voltar, morrerei. A Madame faz a leitura e diz para ele assim, ela não vai morrer. Você não devia ir. Porque tem uma cara de arapuca, mas ele não enxerga isso. E ele volta. Nessa volta vai ter uma cena muito bonita em que ele vai ver muitos pássaros, muitos viveiros grandes com pássaros diferentes, muito coloridos, lá onde seria o domínio, né, a casa do Harakei. E para os japoneses, quando você está muito apaixonado por uma mulher, eles não dão joias, eles dão pássaros. E quanto mais raros os pássaros, mais belos eles forem, mais forte é o seu amor, é a sua paixão. E ele vai ver aqueles viveiros enormes e tal, e aquela moça sempre distante, e Harakei vai pedir que ele se hospede no vilarejo, onde fica a casa dele por alguns dias. E vai ter um lance que você precisa de ler mais de uma vez para perceber o que vai acontecer ali. Ele vai encontrar a moça? Sim. Ele vai ter uma noite tórrida? Sim. Só que há uma jovem com a tal moça. Uma jovem japonesa com um kimono branco. Então a noite é tórrida. Com qual das duas? Não é com as duas, não. Com qual das duas? Ele volta para casa. Helene, eles não tinham filhos, Helene querendo engravidar. Eles vão matar as saudades. E a Helene percebe o quê? Que ele tá muito diferente. E aí ela chora. Ele fala, mas por que tá chorando? É de saudades.
e a gente percebe que não é exatamente isso. Quando um homem, e aí é o que fica muito claro nessa história, quando um homem com quem se tem um relacionamento, estamos falando de século XIX, por muito tempo, e esse homem não tem relacionamentos fora, é mais ou menos como se comportasse sempre da mesma maneira. Ele voltou muito diferente. A descrição do encontro dele com essa moça no Japão, a gente não sabe se é aquela porque ele estava apaixonado ou se é a outra que estava com ela, vai fazer com que ele viva um erotismo muito, muito diferente, uma noite muito quente. E ele vem e se comporta assim com a esposa. Daí pra frente, a gente vai ter uma história que vai caminhar por essa coisa erótica misturada com uma guerra, com uma ambição, com um jogo de poder e acontecem coisas muito tristes e ao mesmo tempo muito assustadoras. E paralelamente a gente vai ter essa história de loucura. Caramba, desculpe. Desculpe. O Hervé Jancourt, ele gosta da mulher. Eles viajam, eles passeiam, eles acham que se forem para outras águas, outros ares, ela vai acabar engravidando. Ele gosta da mulher. Mas ele ficou encantado pelo que aconteceu no Japão. Então a gente tem a história de poder ao lado dessa história de amor e de muita dor. No final haverá uma carta escrita em japonês que será lida por Madame Blanche e perante a qual nós vamos ficar boquiabertos. É isso. Muitas citações históricas, por exemplo, Pasteur aparece, vai lá analisar o que está acontecendo com os ovos de bicho da seda que acabam morrendo. O próprio Hervé vai passar por uma situação em que, pela mudança climática, ele vai perder muitos ovos, muitas larvas mortas vão aparecer ali. O Flaubert vai ser citado mais de uma vez com relação aos livros que estava escrevendo nesse período. Então a gente fica o tempo todo nessa coisa misteriosa do Oriente, nessa realidade palpável. Várias datas vão aparecer. O que eu falei do canal de Suez, que não havia, isso está no livro. Depois aquela coisa de chegar até o Japão vai acontecer por outros caminhos. No livro se fala da seda como se fosse um nada. Tocar a seda era como se tocar algo imaterial. E vai haver um momento do livro que vai se falar de que a seda artificial já tinha sido patenteada. Então é muita coisa acontecendo. Numa escrita contemporânea, moderna, e um livro que você, lendo a cada vez, vai penetrando. De novo, é um livro... Todo livro você consegue ler como se fossem camadas, porque você vai amadurecendo como leitor. Mas nesse, a cada nova leitura, aparecem tantas coisas que você fala, como eu não vi isso antes? Um baita livro. Leiam Seda. Alessandro Baricco, como diz o Enzo, ou Baricco, como está escrito. Um livro fantástico, fantástico. Muito poder, muito erotismo, muita violência e muito amor. É isso. Dê seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente, compartilhe e livros contemporâneos, vamos passá-los para frente também, para que mais pessoas tenham esse prazer de fruir dessa coisa material e imaterial para todos nós. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!